Graça e paz, aqui quem vos fala é o Jefferson Nicolau, espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus vos abençoe. Estaremos compartilhando mais uma porção da poderosa Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo um texto que está em livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, o capítulo de número 4, o verso de número 6, que diz assim: para que isto possa ser um sinal, grave isso, um sinal, no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: o que significam para vós estas pedras? Então responder-lhes que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas do Jordão foram repartidas e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Todos que conhecem a palavra do Senhor sabem que Israel foi arrancado do Egito com mão forte, através da instrumentalidade do líder que Deus levantou, por nome de Moisés. Moisés já não está mais entre o povo, o outro líder dá seguimento, o nome dele é Josué. O capítulo 3, Josué dá algumas ordens específicas para que eles pudessem atravessar o Jordão. Ele vai dizer que amanhã, se referindo no dia que eles viviam, o Senhor Deus entraria com um grande milagre e pede para o povo se santificar, porque amanhã o Senhor faria maravilha no meio deles. Chega o dia deles atravessar o Jordão. Segundo alguns arqueológicos, uma cidade por nome de Adã estava a 20 quilômetros acima do Jordão. É registrado a altura que o Jordão estava. E é justamente neste dia que eles têm que atravessar, juntamente com a Arca da Aliança, os sacerdotes e o povo. O Jordão está em cheia, transbordando pelas suas ribanceiras. E a pergunta que fica: como passaremos? Como enfrentaremos essa situação? O Jordão estava transbordando e quando eles pisam, porque fé não é somente palavras, fé também é atitude. Segundo o relato bíblico, quando eles pisam com a sola dos pés nas águas, o Jordão se seca, se emparaneira, como se fosse paredes, e eles atravessam. Está passando agora milhares de pessoas em meio ao Jordão. Enquanto eles estão passando, eles acabam de terminar a travessia e o texto que eu li junto com vocês, Deus dá uma ordenança para Josué. A ordenança é esta: ele vai pegar 12 homens, 12 príncipes das tribos de Israel e vai pedir agora que esses 12 homens peguem 12 pedras. E o texto nos informa o motivo. Quando esses 12 príncipes, 12 cabeças de cada tribo, voltam agora para o leito do Jordão, que estava em terra seca, eles vão pegar 12 pedras e colocar nas costas, e Josué vai dizer: isto será um sinal. Tem coisas que vai acontecer que o seu Deus vai ter que realizar. Tem sinais de Deus que é necessário Ele fazer. Porque tem situações, se você contar, eles vão dizer assim: eu não acredito. Eu duvido. Eu não acredito que o Jordão se abriu para vocês passar. Mas de onde vieram essas pedras? Nunca vimos essas pedras por aqui. Deus vai fazer algo que será inédito na sua vida. Pega essa palavra. Quando os 12 homens voltam, porque a gente tem uma pressa de passar pelos nossos processos que Deus nos ensina, e a nossa pressa é atravessar o Jordão correndo, glória a Deus, e ele fecha o Jordão, e a gente continua a caminhada. Mas no meio do processo, ele sempre quer nos dar lições. Ele sempre quer nos ensinar. Agora imagina o povo alvoroçado, com aquela pressa, querendo passar do outro lado correndo, e Deus fala assim: para, pega 12 pedras. Agora os príncipes colocam as pedras nas suas costas. Fala de sacrifício. Porque para você fazer história, não existe história sem sacrifício, sem derramamento de suor, derramamento de lágrimas.
Tem situações que será necessário você pagar um preço que muitos não pagam para chegar em lugares que muitos não chegarão. Às vezes a gente se compara. Uma coisa é você ver o resultado, outra coisa é você ver o processo do preparo, o processo da travessia. Aí Deus vai dar a primeira lição para Israel. Eu vou fazer um sinal. O versículo que eu li junto com vocês, o verso 6, para que isso seja por um sinal. Lembra de Abraão? Quando ele está indo para o Monte Moriá e Deus fala assim, dentro de 3 dias você ergue os olhos. É um sinal. Lembra de Moisés na sarça? Ele vê uma sarça pegando fogo no deserto e aquela sarça é um sinal que Deus estava lá. Lembra do sinal que o Senhor vai usar Davi através de um cajado, através de uma funda, através de uma pedra. Lembra do sinal de Moisés, o cajado estendido e o mar vermelho? Tem sinais que Deus está permitindo se manifestar para você viver algo sobrenatural. Por esses dias, Deus vai te dar um sinal. E esse sinal será um motivo para que você mesmo possa acreditar naquilo que Deus está fazendo em sua vida. Dentro de dias, Deus vai se manifestar e mostrar para você que Ele é o Deus que está trabalhando através de sinais. Fique atento, fique sensível à voz do seu Deus, porque tem sinais de Deus chegando para você. E o teu Deus vai te mostrar que Ele é o Deus de sinais. Porque não se lembrar do moço, do profeta, ele manda ver se veio uma chuva, ele diz, só tem uma mão pequena do tamanho de uma mão do homem. Mas para o profeta que conhece Deus, ele diz assim, prepara o carro, Acabe. Vem vindo aí uma grande abundante chuva, porque o sinal de Deus já chegou primeiro. Sinais. Deus vai te dar alguns sinais. A segunda lição é que quando Josué manda o povo tirar as pedras do Jordão, tem um propósito. O propósito está escrito no versículo 6. Está escrito assim, um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais, nos tempos vindouros, ouça isso, o sinal é para os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de não somente gerar filhos, mas através das nossas histórias em Deus, fazer com que eles sirvam o Deus que a gente serve devido às nossas experiências e sinais que nós vivenciamos com Deus. É muito mais fácil a gente jogar um celular, ocupar a mente dos nossos filhos com as coisas corriqueiras da vida, ao invés de testemunhar os feitos de Deus em nossas vidas. Imagine as crianças crescendo, as crianças correndo e as crianças correndo pelo quintal e dizendo assim, mamãe, vem cá, e essas pedras? Eu nunca vi essas pedras por aqui, mamãe. Papai, de onde veio essas pedras? Imagina o papai dizendo, senta aqui, filho. O papai vai contar para você, a mamãe e o papai, a nação de Israel, viveu milagres. Deus abriu o Jordão quando estava em cheia. Será que a gente fala de Deus para os nossos filhos? Será que nós estamos deixando um legado para os nossos filhos? Se você ler a história de Isaac, que é o filho de Abraão, o pai deixou um legado para o filho, de tal maneira que ele é chamado de Deus de Abraão e Deus de Isaac, porque o pai educou o seu filho na fé. Gasta mais tempo com a educação, com o legado do seu filho. Deixa um legado, eu sei que você está preocupado em deixar um legado material, mas deixa para ele um legado espiritual. Mostra para ele que você tem Deus. Nós estamos vivendo um tempo que os filhos nem conhecem Deus. Não conhecem talvez nenhuma história bíblica. Ensina o seu filho a orar. Mostra para ele os sinais que Deus fez você vivenciar. Que nós venhamos olhar coisas que a gente deixou de olhar e estamos perdendo debaixo das nossas vistas. Olha o recado de Deus para Israel. Vai ser um recado para os seus filhos nos tempos vindouros, que quando eles verem aquelas pedras vão dizer, o papai e a mamãe carregou pedra, porque Deus abriu o Jordão para eles passar. E através desse vídeo Deus está dizendo, gasta mais tempo com seus filhos.
Mostra Deus para ele, faz eles ser homens e mulheres melhores, mulheres cheios do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. Os seus filhos são herança do Senhor. Eles são os protagonistas de histórias que Deus vai escrever lá na frente. Faz um culto no lar. Prepara ele vai ser um profeta, ela vai ser uma missionária, ele vai ser um canal de Deus nessa terra. Os seus filhos não vão morrer na mão de Satanás, eles serão bênção na mão de Deus, serão como flechas na mão do seu Deus. A segunda lição é esta: deixar um legado para os filhos assim que eles vissem as pedras do Jordão. E a terceira lição, e eu vou terminar para a gente orar, o verso 24. Por que tirar as pedras do Jordão? Alguém talvez fique perguntando, mas Josué, vamos passar rapidinho aqui? A gente está com pressa. Mas para que pegar essas pedras? Vamos embora antes que o Jordão desaba na nossa cabeça. A resposta está aqui no verso 24. Para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão de Deus, que é poderosa. Para que vós pudesseis temer ao Senhor vosso Deus para sempre. O terceiro sinal, através daquelas pedras, é para que as nações e os povos inimigos pudessem saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando eles passassem por lá, eles iam dizer, Deus fez grandes coisas. Só Deus poderia abrir o Jordão e eles arrancar pedras do leito, 12 pedras do leito do Jordão. Só Deus poderia realizar tal feito nos dias de Israel. Por que Deus faz agora um monumento? Eles constroem um altar com as 12 pedras e aquilo é como sinal. E toda vez que eles olhavam para as pedras, toda vez que os filhos passavam brincando e olhavam para as pedras, era uma mensagem de Deus para eles. E através dessa mensagem o Senhor está dizendo, eu vou fazer que você seja um testemunho vivo na minha presença. E as nações, quem está em sua circunvizinhança saberá que existe um Deus poderoso para fazer maravilhas e sinais. O poder de Deus vai ser demonstrado através de você. Existem situações marcas de um acidente. A luta que o Jacó teve com o anjo, ele não sai andando normal, são sinais que mostram de um encontro verdadeiro com Deus. É Deus mostrando para muita gente, ele é meu sobrevivente. Eu guardei ele, eu dei livramento, mas como? Foi o poder de Deus. Ah, mas era para estar morto? Era, mas o poder de Deus chegou primeiro. Tem livramento para a sua casa, livramento para a sua família, o poder de Deus vai te alcançar. Existem sinais de Deus que Ele vai se manifestar por esses tempos e Ele vai te mostrar que não existe porta fechada que Ele não abra para você passar. Fique com essa palavra, os sinais de Deus. Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora, Pai. Obrigado por mais uma mensagem que foi transmitida através dos meus lábios, mediante a sua orientação. Que nós venhamos, ó Pai, ter mais tempo de cuidar da nossa herança, que são nossos filhos, e que eles possam olhar em nós e dizer, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, eu também quero ser como ela, eu também quero ser como ele. Que nós venhamos instigar em nossos filhos o desejo de te conhecer. Que através das nossas vidas nós possamos provocar neles, ó Pai, a sede e a fome de Deus. Deus, eu oro por esses que estão ouvindo essa mensagem. E onde essa mensagem chegar, que nós possamos entender que o Senhor vai nos dar sinais para mostrar o seu poder. Desfaz as obras de Satanás, ó Pai. Abençoa esses que estão ouvindo essa mensagem. Livra de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Fique com essa mensagem, essa palavra profética. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça os seus braços, fortaleça o seu caminhar, Ele guarda a sua entrada e a sua saída. Deus te abençoe, compartilhe. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Transmita essa mensagem para alguém, compartilhando. Você vai estar deixando Deus te usar e com certeza, como Deus falou conosco, falará com mais pessoas através da sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.